Patrícia Lages está aqui e Fefito vai me ajudar a conversar com ela. Tudo bem? Tudo bom. Ela tá na tendência do xadrez. Tô na tendência. Olha, eu tô combinando no xadrez. Então, porque por isso que eu falei que eu já tô no xadrez. É tendência, gente. Não sei se você viu, eu vi em todos os lugares. Fefito e Patrícia Lages vão ajudar a nos explicar o caso Betina, a milionária de 22 anos. Verdade. Que, como diz o Fefito, que treta é essa? Quem começa? Foi uma treta, né, Fefito? Foi uma treta é treta. essa? Pra você que não Babado. sabe, antes de cada vídeo no YouTube, quando você vai assistir um vídeo, passa uma propagandinha. E a propagandinha começou a passar na última semana direto, era: olá, meu nome é Betina, tenho 22 anos e acumulei 1.042.000 reais. Se eu não me engano, a cifra era essa. E quer saber como? Me pergunte, ou qualquer coisa do tipo. O que ela fazia era tornar possível, dizer que era muito possível em 2 anos você partir de um investimento de R$ 1.500 para 1.040 e tantos mil reais. O que ela não dizia? Que ela não investiu só 1.500, que ela colocou outros aportes financeiros, que ela tinha salário, que ela tinha bônus, por exemplo, e que esse investimento não necessariamente é garantido ou não. A Betina tem só 22 anos e aí virou meme, né, gente? Dominou a internet e hoje em dia é o assunto mais falado do mundo econômico. Pois é. Você viu que foram 4 milhões de citações no Twitter da hashtag Betina com 2T. Ainda escreveram China. certo. Escreveram Betina. certo. Tem Betina, não é? Betina. Qual é? Essa é a Betina. Essa é a Uma Betina. garotinha, gente. Parece... Ó, Isso. dava pra ser Esse minha é filha. um dos memes, Rê. Ela é... Oi, meu nome é Betina, tenho 22 anos, tenho 1,5 milhão de crises existenciais. Também tem um mais meme dela fácil. segurando 1 milhão, tentando Isso. subir com 1 milhão na conta e tal. Só que assim, a Betina tem de fato 22 anos. Mas e é pra mais quem- fácil ter 1,5 milhão de crises existenciais do que de reais. Tô errada? Oh, muito mais Olha, eu acho fácil. que A ultimamente- Betina, ela é de Blumenau. Ela começou a investir aos 19 anos, Muito segundo bonitinha. ela, porque o pai dela investiu e ela pegou gosto pela coisa. E hoje ela trabalha nessa empresa de investimentos pela qual ela anunciou e não ganhou cachê, diz isso. Pois é, o que aconteceu, né? Qual é todo o X da questão aí? Quando aparece alguém, né? Imagina você tá lá, né, no YouTube para assistir, inclusive vídeo infantil, assim, sempre Foi antes de qualquer vídeo, foi demais, assim, foi muita publicidade. Então você vai lá assistir o seu vídeo no canal do YouTube que você gosta, aparece lá 5 segundos de propaganda. Naqueles 5 segundos, né, o que a Betina alega e a empresa onde ela trabalha alegam é que ela tem pouco tempo, né, Fefito? Ela até falou isso num bate-papo, num debate lá que o Fefito participou na rádio, né? E ela até falou, olha, eu tenho 5 segundos para chamar a atenção da pessoa, para que ela continue me ouvindo. Então a propaganda tem que ser agressiva. Exatamente. Nesse sentido. Nesse sentido, o que ela fala? A gente vai com tudo porque eu tenho pouco tempo, o tempo joga contra mim. Só que qual é o problema desse tipo de propaganda, né? Quando a gente fala de propagandas de produtos em geral, você dá ali para aquele produto uma certa licença. Por exemplo, você sabe que o Bombril não tem 1001 utilidades, mas o que você quer dizer com isso? Que você faz um monte muitas. de coisa, tem muitas utilidades, não é literal. Porém, quando você fala de remédio, Boa. né? Quando você fala de remédio, De dinheiro. quando você fala de dinheiro, né? Você não pode induzir a pessoa ao erro. Então, por exemplo, uma propaganda de um medicamento, ela pode dizer que aquele medicamento alivia a sua dor. Você não ouve isso? Sim. Alívio imediato, etc. Mas não fala que vai passar. Lógico. Você E não ainda pode assim tem um prometer. aviso, né? Do Ainda não assim tem um recomendável, aviso. tal. Exatamente. Então, tudo isso existe uma regulamentação. Você não pode chegar e falar o que você quer. Nós sabemos disso, né? Que existe uma regulamentação, a gente não chega aqui e fala o que a gente quer da nossa cabeça. E muito mais quando você fala desse tipo de coisa, por exemplo, finanças, né? Em finanças, você não pode falar alguma coisa que leve a pessoa a ficar mais confusa ainda. É para esclarecer. É para esclarecer. Ah. Propagandas que falam de finanças, que falam de ganho financeiro, que falam de investimento, Pra esclarecer. elas existem para esclarecer. Quando elas causam mais confusão, elas precisam ser analisadas. Então, ó, peraí, Porque tá errado. isso aqui não está de acordo. Então, isso aqui complicou, precisa falar isso de uma maneira mais clara. Até porque quando que a gente não fala é o que com dinheiro, a acontece. gente fala de vidas, né, gente? Às vezes Exatamente. as pessoas estão Trabalho. aplicando pouco dinheiro que elas têm.
trabalho é fruto, né? Fruto de trabalho. As Exatamente. pessoas honestas que a gente conhece ganham dinheiro como fruto do trabalho. Exatamente. Eu, inclusive, falei pra Bettina ontem, isso no rádio. Porque muita gente entendeu que eu estava criticando ela como se ela não pudesse fazer a propaganda. Eu entendo exatamente como você está falando. Eu acho que tem jeito de fazer a propaganda de uma maneira mais clara. Mas eu acho que o grande confronto da Bettina com isso tudo é que ela partiu para falar para todo mundo, mas ela fala para dois Brasis. Ela fala para pessoas que têm um salário, que vivem na classe social dela, que tem um dinheirinho que sobra, que conseguem investir. Mas ela também fala para aquela pessoa que tem um filho, que está torcendo para ter merenda no colégio porque não teve almoço. Que está tentando sustentar a família com um salário mínimo. E que se perder aquele dinheiro, Vai fazer uma grande vai falta. ser uma muita tragédia. falta, Sim. né? Então, quando você vai, né, para fazer uma propaganda tão massiva quanto essa, né? Então, a e primeira você crítica é induz- essa. A minha primeira crítica As é essa. informações não estavam dentro do Sim, padrão. aquilo não era esclarecedor. Perfeito. Aquilo era uma isca. Que, inclusive, ela falou ontem Assumiu no que rádio, era mesmo. assumiu que era porque é. Inclusive, É. ela falou, é um tipo de publicidade que a gente compra, que a gente paga, né, essa fórmula de publicidade. Ela está que fazendo funciona no tudo mundo isso, inteiro. então, para fazer publicidade de uma empresa. Sim. Da qual ela trabalha. Exatamente. E ela disse que a publicidade é um curso livre, que ela vai fazer, que é um curso gratuito para ensinar investimentos, e deixou muito claro, depois de muito perguntada por todo mundo, que os R$ 1.500 que ela investiram sofreram outros aportes. Por exemplo, ela ganhou 40 e tantos mil reais do pai, que viraram 30 e tantos mil com Nossa, impostos deduzidos ganhou para 40 acrescentar, mil? bônus da empresa, salários. Porque, Rê, o Sami Dama, que é aquele colunista e economista da Globo News, Maravilhoso. maravilhoso, fala, e ele é da FGV, né, gente, super renomado. Ele fez uma projeção dizendo que se fosse desse jeito, se ela ganhou 1 milhão em 2 anos a partir de R$ 1.500, em 15 anos ela teria, pasmem, 157 quintilhões de reais. Eu não sei nem- Quintilhões. eu não sei nem A gente quanto sabe é. nem quantos zeros Nem tem. tem nem quanto é. calculadora que caiba tanto número assim. Então, na assim, face da ela terra. começou com 1.500, só que ao Sim. longo do período ela foi pondo mais. É, só que o que acontece? Muda tudo. Nós precisamos entender que nós temos uma realidade que é basicamente o que o Fefito falou. Nós não temos educação financeira. E aqui no Brasil existe uma coisa muito forte que é a Lei de Gerson. Sabe a Lei de Gerson? Tem Aquela gente de... que não sabe. Vamos explicar. A Lei de Gerson é aquilo que, veio até de uma propaganda, né? Que o Gerson, que foi um jogador da seleção, daquela seleção super estrelada de 1970, né? Ganhadora da Copa do Mundo, o Gerson fez, na época, lá na década de 70, propaganda de um cigarro que ele falava, olha, O importante é levar vantagem em tudo, certo, né? Carioca falava aquele certo. E aí o que acontece? Viralizou mesmo numa época que não tinha internet, né? Então viralizou e aí todo mundo olhava o Gerson e virou a Lei de Gerson, que é a lei de levar vantagem em tudo. Por razão da gente no Brasil acreditar na Lei de Gerson, é que as pessoas caem nesse tipo Exatamente. de conversa. Porque querem não levar tem vantagem. sentido. É, porque fala assim, gente, pera lá, eu vou botar R$ 1.520 e daqui 3 anos eu Vou vou ter. ficar milionário sem fazer nada? Quer dizer, é absurdo. É uma fórmula milagrosa. É absurdo Falso. que as pessoas acreditem nisso. Né? Às vezes, que aconteceu ontem também, que falaram, mas é absurdo que a pessoa acredite nisso. Mas as pessoas acreditam. Você quer que eu te fale, como educadora financeira, eu tenho meu Instagram, eu tenho meu Facebook, eu tenho meu blog, eu tenho meu canal do YouTube. Seus E livros. os meus livros. E de todas essas redes vieram perguntas, inclusive de amigos meus, Olha. vieram perguntas dizendo, Patrícia, é possível fazer 1 milhão a partir de R$ 1.500? Então, quer dizer, convence. Convence. Sim. Isso, na minha opinião, é você induzir a pessoa. Tudo bem, nós já entendemos que é uma isca, nós já entendemos que são apenas 5 segundos, né? Que a gente quer levar informação para as pessoas, mas tem formas de levar. A gente tem que saber Não onde a gente precisa. vive, né? A gente está num país que é deseducado por natureza, não Exatamente. por opção. Mas porque muito pouca gente tem acesso a estudo e tudo mais. Então, partir do princípio de que todo mundo vai interpretar uma propaganda do jeito que é para ela ser interpretada, uma coisa é você tá vendendo um chocolate, um carro, que aí vai comprar quem quer. Outra coisa é alguém que vai te pedir um dinheirinho que aparentemente é pequeno para alguns, vamos deixar bem claro, e dizer que ele vai ser multiplicado, assim. Tanto que o Procon pediu agora esclarecimentos da empresa sobre essa propaganda da Bettina. A Bettina também virou uma pessoa muito popular, gente. E ninguém tá aqui para julgar o caráter da Bettina. Inclusive, ela trabalha com corretagem, se eu não me engano. Ela trabalha no mercado financeiro, nesse caso. O fato é que a Bettina ganhou mais de 200 mil seguidores.
desde que essa propaganda saiu. E se ela está, então, fazendo propaganda, ela está ganhando para que as pessoas acreditem no que ela está falando. Na verdade, o que ela diz, né? Como ela trabalha numa empresa que eles chamam, né, que é uma casa publicadora de conteúdo, né? Ela diz que ela não trabalha exatamente no mercado financeiro, porque o mercado financeiro, como a gente falou, tem uma regulamentação de propaganda. Tá. Cada vez que a gente vai falar qualquer coisa que seja, a gente não pode, por exemplo, prometer ganhos. Perfeito. Eu não posso chegar para você e falar assim, olha, eu investi no ano passado 100 mil reais. E aí eu ganhei no ano passado 20 mil reais a partir daqueles 100. Tá. Sim. E você vai conseguir fazer o mesmo que eu. Não pode fazer isso. Eu não posso fazer isso, porque eu não posso pegar um ganho passado e projetar um ganho futuro. Por quê? Porque pode não acontecer. Porque o passado não reflete necessariamente o que vai acontecer no futuro. De jeito nenhum. Assim como eu não posso falar para você, olha, Regina, toma esse comprimido, já que você está com dor de cabeça, porque eu tava e a minha passou. É diferente, a gente não pode fazer isso. A gente tem que ficar de olho, tem que ficar bem esperto, porque assim, existem órgãos que regulamentam, né? A gente até estava fazendo uma pesquisa para ver se o CONAR, que é o órgão que regulamenta Nossa, a propaganda... ficou sério o assunto, né? Ficou sério porque, assim, é como o Fefito falou, é o dinheiro das pessoas. Tem gente que vai colocar lá R$1.000 em ações e que para ela, se ela perder, vai fazer diferença nenhuma. Agora, quando você induz a pessoa a pensar que com 1.000 ela vai fazer um dinheirão, ela vai lá, coloca o dinheiro, pode perder, pode ganhar, tá? Não é garantido, não é líquido e certo. E aí você leva a pessoa a perder o dinheiro dela. E aí estão alegando o seguinte, mas ela nunca falou que ela fez 1 milhão a partir de 1.500. Mas ela induziu não a falou, pensar. Mas muita gente concluiu. E aí tem o que entender, né? O seguinte, vídeo era, meu nome é Betina, tenho 22 anos, Induz a investi pensar. R$1.500 e hoje tenho 1 milhão, total. É meio e ainda isso que ela dizia. fala, em uma frase, ela fala, simples assim. Então, né? bom, já entendemos o caso Betina. Isso O que, aí. que é importante eu ter em mente quando eu penso em investir o meu dinheiro? Sim, é isso que você tem que ter. Informação para não ser passado para trás, ok? Então, se alguém chega para você e promete que a partir de um valor pequeno, você vai ter um valor deste tamanho, Desconfie. desconfie. Tá? Isso não existe. Mercado financeiro depende de uma série de coisas. Então, por exemplo, se você investe pouco, você vai ter um ganho proporcional àquilo que você investiu. Não é milagre. Não é milagre. Mercado financeiro não é mágica. Então, quando você vê uma pessoa falando que fez uma fortuna em um curto período de tempo a partir de um valor pequeno, quando você vai comparar isso com a realidade, que é 1%, 0,8%, 0,9%, você fala, nossa, não quero investir. Então, Bem fica diferente, muito né? longe o que a pessoa está oferecendo, dizendo que é simples, que é fácil, eu vou te ajudar, eu vou te dizer como é que você chega lá, né? Então, primeira coisa Mesmo que você com tem o que mercado pensar... de ações, Patrícia? Mesmo com o mercado de ações. Mercado de ações, o que acontece, Nossa, eu acho Fefito? tão perigoso. Sim. O que acontece? Quando você tem um ganho grande, digamos assim, você tem a possibilidade de ganhar mais dinheiro. Tá. O risco é maior. É isso que você tem que É pensar. sempre proporcional. É proporcional. Ganho então, ao assim, risco. você vai investir e é seguro. O que é aquele investimento seguro? É aquele que você vai colocar, sei lá, R$1.000 e vão te dizer, olha, daqui a um ano, esses R$1.000 vão virar tantos R$1.000. Isso, aconteça o que acontecer, se for um investimento de renda fixa, é seguro e você vai receber aquilo. Então, quando é seguro, é pequenininho o valor. Quer dizer, você paga pela segurança. Você paga pela segurança, tá? Então é garantido, mas o teu ganho é pequeno. Agora, quando você vai arriscar a ganhar mais, é um risco. Você pode ganhar ou pode perder. Ninguém pode chegar e dizer, você vai ganhar X, é garantido, como já se aventou por aí. É garantido que se você seguir as nossas instruções, você vai chegar lá. Não pode garantir. Faz sempre aquela analogia do remédio. Pode a dor passar, como pode aumentar, ou como pode não passar, como pode te dar uma alergia. Ou pode ser o remédio errado. Ou pode ser o remédio errado, que dá Mesma certo para um alternativa. e não dá certo para outro. Então, o que você tem que pensar é o seguinte, quando você faz um investimento que você pode retirar o dinheiro amanhã ou depois de amanhã, por exemplo, a poupança, o dinheiro fica livre. Você vai ganhar menos. Por quê? Porque é a mesma coisa que eu falar para a Regina, ó, Regina, eu vou te deixar esse dinheiro aqui, eu não sei que dia eu venho pegar, pode ser amanhã, pode ser o mês que vem. Então a Regina não vai poder usar aquele dinheiro, porque ela vai falar, bom, não sei se a Patrícia vem aqui amanhã, eu tenho que ter o dinheiro dela para devolver. Então ela não pode trabalhar, ela, o banco, Regina, não pode trabalhar com o meu dinheiro. Então ela vai me dar uma rentabilidade muito pequenininha. Agora, se eu falo, Regina, eu vou te deixar esse dinheiro
por 5 anos e eu não vou mexer. Eu assino de que esse dinheiro vai ficar aí 5 anos. Então, Regina vai me pagar mais. Porque o dinheiro vai ficar mais tempo na mão dela para ela poder trabalhar com aquele dinheiro. Então, você sempre pensa em prazo. Quanto mais tempo você deixar, mais você vai ganhar. Então, não pense... Por que eu estou falando tudo isso? Não pense que você vai ganhar dinheiro da noite para o dia. Isso não existe. Isso não existe, nem no mercado de ações. Ação é você saber comprar a ação certa, que você vai comprar, por exemplo, uma ação por R$5. Essa ação amanhã pode subir para 7. Você não vende, você continua com ela. Depois de amanhã ela pode descer para 4. Então não é que subiu para 7 e você já ganhou. Você ganha se você vender a 7 e receber o dinheiro. Tem que ter perfil para investir em ação. Tem, porque você tem que estudar muito, você tem que ficar ligado. Você tem que ter tempo. Não dá pra você, eu aqui, tá no Mulheres, investir em ação e vai que a bolsa cai, aí eu não vendo Você tá nada. no ar. Eu não tô aqui pra poder ver. Ou você que tá em casa, você tá dando aula, você tem que estar dedicado a isso. Você tem que estar dedicado a isso ou você tem que ter uma pessoa, né, que faça isso por você. Uma pessoa de alta segurança. Então, gente, a bolsa de alta valores... confiança, né? Alta Alguém confiança, que você confie. exatamente. Então, gente, o que acontece? Investir na bolsa é legal? Claro que é legal. Só que você tem que investir um dinheiro que você pense assim, se eu perder, não vai Faz parte ter... do risco, né? Exatamente. Não vou ter tanto problema se eu perder. Se você diz, este dinheiro é a minha segurança, eu não posso perder, porque é a minha aposentadoria, porque é o dinheiro da faculdade do meu filho, porque é o dinheiro de eu pagar a conta daqui não sei quanto tempo, não é aí que você tem que investir. Então não vai atrás, né, dessas coisas milagrosas, né? Tudo que é muito além do normal, no mínimo, desconfie. E não leia só a manchete. Leia a matéria inteira. Leia o livro da Patrícia E leia o Lages. livro. Pronto, esse é um dos livros da Patrícia Lages. O site da Patrícia é bolsablindada.com.br. No canal do YouTube você encontra os vídeos da Patrícia Lages, como Patrícia Lages, Lages com G de gata. Vários livros, esse é um deles. Esse é o número 5. Tem o Não Cabe na Bolsa. Tem o Sucesso Bolsa não, Blindada. esse é o Sucesso Não Cabe na Bolsa. Isso. Perdão, tem o Bolsa Blindada. Que, aliás, é isso, né, Rê? Sucesso não é só ter dinheiro. Opa! Né? Tem gente que faz tudo por dinheiro. Não é bem assim, né? Ter sucesso não é isso, né, Fifi? É verdade. Tem outras coisas importantes. Você quer ir pra mesa com a gente? Lógico! Vai ter chocolate, ó. Fefito vai mergulhar. Então pronto, nos encontramos. Nem lá. sabia se podia convidar, mas convidei. A gente Enquanto se isso, encontra ela me na- dá dicas. A gente põe um banquinho, ó. Patrícia Mildinha. Qualquer lugarzinho a gente cabe.